Qual que é o título da mensagem? Já está ali, ó. E assim abençoou o Senhor. O último estado, mais do que o... Irmão, quando a gente fala sobre Jó, quem conhece a história sabe que Jó era um homem de Deus. Quem aqui é de Deus, levanta a mão. Só que você sabe que o Jó passou muito trabalho. Só que quando as pessoas leem esse versículo, as pessoas pensam assim, ó, o que o Jó tinha e perdeu, e depois o que o Jó conquistou e dobrou. Só que o que Deus tem falado muito ao meu coração? Que o que Deus mudou na vida do Jó não foi só a questão, meu irmão, de bens, de riqueza, de patrimônio. Você vai ver que é interessante porque o texto está dizendo, ó, assim abençoou o Senhor o último estado de... Pastor, mas quem que era o Jó no primeiro estado? Vai para Jó agora, no mesmo livro de Jó, vai lá no capítulo, por favor, 1, versículo 8. Depois nós vamos voltar para cá, tá? Nós vamos ficar só no livro de Jó hoje. Jó 1, versículo 8. Diga a glória a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra, irmão. Todo mundo achou? Diz assim, e disse o Senhor a Satanás, observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém na terra há semelhante homem sincero, reto e temente e desviando-se do mal. Então olhe para mim, o primeiro estado do Jó era esse estado aqui. Um homem que era visto por Deus como um homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Dá um sorriso e diga assim, uma bênção. Ele era uma bênção, sim ou não? Só que olha que coisa interessante que vai dizer o versículo 9. Vamos ali, Vitor. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? E a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra? Olha o versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfêmia de ti na tua... Então olhe para mim, por mais que ele era uma bênção, o Jó, você vê que o diabo ainda ousou tentar ele. Você vê que o diabo ainda ousou provar ele. O diabo ainda chegou e disse, deixa eu tocar nele então. Deixa ele passar pela provação. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque no primeiro estado do Jó, você vê que a Bíblia mostra o que enxergava sobre ele. Então você vê que era sobre o Jó ser temente, sobre o Jó não blasfemar, sobre o Jó ser sincero, sobre o Jó ser reto. Só que, irmão, quando a gente está vivendo sobre o que nós somos, é perigoso, porque o diabo vai nos tentar. Então você vê que o Jó, ele era um homem de Deus, sim ou não? Agora dá um sorriso, diga bem alto assim, diga assim, ele era homem. Ele era perfeito? Não. Tanto que olha só o capítulo 3, vai lá por favor meu filho, no versículo 18, eu não anotei tudo errado hoje. Essa madrugada não tá, eu não anotei certo, viu? Diga por irmão lá, misericórdia. É o versículo 24, irmão. Troquei tudo as anotações, mas não tem problema, a mensagem está viva. Olha o que ele vai dizer no versículo 24, ó. Porque antes do meu pão vem o meu, e os meus gemidos se derramam. Agora olha o versículo 25. Porque o que eu temia me vem, o que eu receava me acom. Versículo 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Mas veio sobre mim o que, igreja? Então olhe para mim. O Jó, ele era um homem de Deus? Sim. O estado dele era de um homem, meu irmão, que procurava Deus? Sim. Mas você vê que ele não era um homem, meu irmão, que vencia os seus medos. Você vê que o Jó, ele, naquele primeiro estado dele, ele tinha ainda portas abertas para o diabo provar ele. Ele mesmo disse, eu tinha medo, né? Eu tinha receio. Olha o que ele fala, ó. Eu nunca estive eu nem sosseguei, eu nem repousei. Então venho sobre mim a per. E aí você conhece como que o diabo perturba o Jó, irmão.
Incidente com a família, perde os filhos. Problema financeiro, perde tudo que tem. Vem uma lepra, toma conta do seu próprio corpo, ele fica muito doente. Pastor, mas a Bíblia diz que o Jó não pecou contra Deus. Concordo com você, e é verdade. Em nenhum momento o Jó pecou contra Deus, mas olhe para mim, o Jó precisava crescer, irmão. O Jó precisava sair do primeiro estado e chegar no segundo estado. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? No mesmo livro de Jó, olha o capítulo 8, por favor. Capítulo 8, no nome de Jesus, do livro de Jó. Deixa eu ir pela minha Bíblia que está anotado, fica mais fácil. Jó 8, olha o versículo, meu irmão, 6 e 7. Jó 8, 6 e 7. Diz assim, ó. E se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua... Agora olha que forte que ele recebeu uma palavra, ó. E o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá de que forma? Hein? Então olhe para mim, o primeiro estado de Jó era bom, irmão, mas não era suficiente. O primeiro estado do Jó era bom, mas você vê que o Jó carregava medos e ele precisava vencer isso. Aí uma coisa que eu estava observando, até comentei com a pastora Flávia antes do culto, se você analisar, o Jó tinha um ministério. Qual que era o ministério de Jó? Oração. Sorrindo, diga comigo bem alto. Intercessão. Pastor, por que o Jó tinha medo no coração? Porque o Jó, meu irmão, ele tinha medo porque ele orava pelos seus filhos. Mas pastor, ele tinha medo porque ele orava pelos seus filhos? Não, ele tinha medo porque os seus filhos cometessem uma besteira no seu coração. Vamos ver isso para você entender? Lá no capítulo 1, por favor, no nome de Jesus, no versículo 5 agora. Capítulo 1, vamos ler o 4 e o 5, aí fica bom. Diga glória a Deus. Tá todo mundo entendendo bem? Olha o que vai dizer, irmão. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviava e convidava as suas 3 irmãs a comer e a beberem. Versículo 5. E sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu? E assim o fazia Jó com... Então olhe para mim, o primeiro estado de Jó era de um homem temente, reto, amém. Mas por que a Bíblia diz que considera ele pequeno? Porque, irmão, ele também tinha medos. Você vê que a oração do Jó pelos filhos dele não era por fé, é porque ele tinha um medo no coração deles que os filhos deles blasfemassem contra Deus no seu. Então olhe para mim, toda madrugada que ele levantava para orar com fé ou por medo? Hã? Olhe para mim, irmão, que coisa forte que eu vou te dizer. Tem muito homem de Deus temente, reto, que se desvia do mal, mas que tem medo no coração. Que tem atos de fé, mas que realmente não são de fé, não por causa do ato, mas porque não tem a fé. Olhe para mim, ele tinha um ato, só que era um ato de medo. A oração dele, irmão, que era de um homem de Deus, era chegar diante de Deus com medo que os seus filhos pecassem. E isso, meu irmão, foi o que fez o Jó sofrer. Eu sempre uso um exemplo para você poder entender. Deus não chamou você para orar como pai pelo teu filho. Não, pastor, não. Deus chama você para orar pelo teu filho como um homem de Deus, como uma mulher. Porque se a gente colocar sentimento, dá um sorriso por mão do lado e diga assim, ó, o diabo vai te tentar, irmão. Quem está me entendendo, levanta sua mão. Então, meu irmão, eu posso ter chegado na igreja no estado de Jó com temor, né, com sendo reto, mas eu tenho que entender uma coisa, que eu preciso crescer em extremo. Que eu não posso continuar pequeno diante da situação. Você vê que o Jó, irmão, por muito tempo ele ficou pequeno. Ele precisou crescer. Tanto que lá no capítulo 42 agora, vamos dar um salto para lá de volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vocês estão conseguindo entender com clareza, irmão? Sim ou não? Né? Então, ele era de Deus, sim ou não? Agora faz assim com a mãozinha assim, ó. Faz assim com a mão assim, ó. Mas era pequeno.
Pastor, mas ele era temente. Era, irmão, mas o medo fazia ele ficar pequeno. A preocupação fazia ele ficar? Deixa eu fazer uma pergunta e quero que você me responda com sinceridade. Quem já se sentiu pequeno diante das batalhas? Dá um sorriso por mão do lado assim, ó. Tem que mudar o estado, irmão. Né? Tem que mudar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Olha o capítulo 42, aonde nós começamos meditando, mas vai no versículo 1. Por favor, olha o capítulo 42, versículo 1. Vai dizer assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo e nenhum dos teus pensamentos podem ser o que, igreja? Impedido. Agora olha como Jó está diferente. Versículo 3, por favor. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Olha que forte. Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu. Olha que coisa bonita, irmão. Quando a pessoa ela quer mudar de estado, irmão, ela quer crescer espiritualmente, então ela vai começar a perguntar as coisas para Deus. Olha o que ele está dizendo, Deus, eu falava de coisas que eu não entendia. Pastor, mas a Bíblia diz que o Jó não pecou com a boca. Verdade, mas você vê que ele não pecou, mas ele falou coisa que ele não sabia, irmão. A Bíblia diz que pelas próprias palavras nós somos abençoados e por elas somos justificados. Ou por elas também somos condenados. Dá um sorriso, diga por irmão lá, um sorriso, ó, lascado, irmão. Quem está entendendo? Pastor, mas eu não pequei no que eu falei. Mas quando você fica se diminuindo, você está pecando. Quando você fica, meu irmão, muitas vezes, né, ali se menosprezando a si mesmo, você está pecando. Pastor, mas eu não pequei contra Deus. Sim, mas você pecou contra você. E aí toda vez que você, meu irmão, fica nesse estado pequeno, o diabo vai tentar você com provação. Agora você vê que é diferente, agora o Jó está diferente. O diabo não pôde mais pará-lo. Tanto que olha o próximo versículo, que forte que ele vai dizer, irmão, ó. Com o ouvir dos meus ouvidos, olha o crescimento. Mas agora te vem o quê? Os meus, versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó. Irmão, olha que coisa forte. Tem gente que acha que a mudança do Jó aconteceu porque ele orava pelos seus amigos. Não! O cativeiro de Jó é mudado porque o Jó agora não era só um homem temente a Deus que se desviava do mal, mas agora ele era um homem que chegava diante de Deus e dizia assim, Deus, eu vi o quão eu estava errado. Deus, eu chego a me abominar, só que não é só abominar que ele fala. Olha que forte que ele diz, ó, e me arrependo. No pó e na cinza. O que representa essa expressão no pó e na cinza? Profundamente. Irmão, olhe para mim. Não adianta nós só sermos pessoas de Deus. Nós temos que ser pessoas decididas a querer uma mudança na nossa vida. Diga sorrindo para o irmão do lado assim, ó. Arrependidas. Por isso que quando Jesus, meu irmão, ele batizou as pessoas, a primeira coisa que você ouve falar no batismo é a seguinte frase, ó. Gerar frutos dignos de arrependimento. Não adianta eu só querer dizer, pastor, mas eu vou gerar fruto. Não, você tem que gerar frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Diga sorrindo, mudança. Sabe o que o Jó estava dizendo para Deus nessa frase, irmão? Deus, eu vi o estado que eu estava e eu quero mudar profundamente. Agora não era só um homem temente a Deus que se desviava do mal. Agora era um homem que queria mudar profundo. Dá um sorriso por mão do lado assim, ó. Faz assim, ó. Mudança de estado. Quem está entendendo? É isso que você tem que entender, irmão. Irmão, desculpa falar, você não vai ficar triste comigo? Não vai mesmo? Ser temente a Deus é muito pouco. Que isso, pastor? Verdade. Olha o que eu vou dizer para você. Ser reto e sincero com Deus é muito pouco. Porque o que eu quero que você entenda? O primeiro estado fala sobre o Jó. O segundo estado é como o Jó entendia Deus. Não adianta eu ficar preocupado em quem eu sou diante de Deus se eu não procurar entender quem Deus é na minha vida. Quando eu entendo quem Deus é,
Quando eu entendo que nenhum dos pensamentos dele pode ser impedidos, não é mais sobre a minha capacidade, não é mais sobre a minha força, não é mais sobre o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, irmão. Agora é sobre aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Agora é sobre o testemunho que ele pode gerar em mim. Tanto que você vê que quando Jó teve esse entendimento, dá um sorriso por mão do lado, assim, ele estava lascado. Doente, enfermo, sim ou não? Só que olha que coisa forte, que bonito, irmão. Olha só que coisa forte, que bonito. Lá no versículo 10, pula lá. Depois que ele orou pelos amigos, você vê que ele continuou exercendo o ministério dele, né, de intercessão, mas agora é diferente. Diz assim, ó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Na verdade não era o Senhor, era o próprio diabo, né? E cada um deles deu uma peça de dinheiro e cada um deu um pendente de ouro, versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado. Põe na linguagem de hoje esse versículo, por favor, Vitão. Olha como é que fica na linguagem de hoje, irmão. E o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a... Pastor, por que o senhor pediu para colocar na linguagem de hoje? Porque, irmão, teve uma parte da minha vida que eu conhecia Jesus que eu era de um jeito. Só que eu não posso ficar nessa parte pro resto da vida, eu tenho que crescer. Diga pro irmão do lado sorrindo assim, ó, crescer em extremo. Não, pastor, eu estou dentro da igreja, tá bom. Irmão, tem que crescer. Não, pastor, mas eu já venho nos cultos, tá bom. Irmão, tem que crescer, decisão. Tem que se batizar, tem que ter comunhão com o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, tem que ser batizado no fogo. Eu tenho que orar a Deus, tenho que dizer, Deus, eu não posso ficar lá pequenininho na tua presença. Pastor, mas eu sou de Deus, mas está passando trabalho. Tem gente que é de Deus, irmão, que tu olha, até Deus se agrada, olha lá meu servo Jó, e o diabo diz assim, mas eu vou atacar ele, porque ele tem medo. Diga pro irmão do lado assim, ó, tá na hora de vencer o medo, irmão. Tá na hora de você mudar a tua vida, essa parte que você tinha medo não pode existir mais. Você vê que agora o Jó era um homem diferente. Agora essa parte da vida dele era uma parte diferente. Por isso que tem lutas que nós enfrentamos, irmão, que é para trazer crescimento. Eu estava ontem meditando nisso aqui, eu fiquei pensando, Deus, quanta luta eu já passei na minha vida. E luta na família, e luta financeira, e luta na saúde. Mas o que o senhor entendeu, pastor? Que eu cresci. Olha o que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. O Guilherme, de 18 anos atrás... Não, 19, misericórdia, tô ficando velho. De 19 anos atrás, não mais, 15 anos, eu tô com 37, quantos dá? 17, né? 17? 17 ou 19? 17. Eu tô perdido nesses cálculos, né? Mas eu tinha 15 anos de idade, não mais, 19. Eu tinha 15 anos de idade. O Guilherme, quando aceitou Jesus de 15 anos de idade, irmão, não é o mesmo Guilherme de hoje. Pastor, mas o Guilherme de hoje sofreu bastante, mas cresceu. Irmão, e é isso que nós temos que entender. Se aprofundou com Deus, é isso que você tem que orar a Deus. Eu quero que essa parte da minha vida seja um crescimento. Deus, eu não quero ser só visto como um homem de Deus, mas eu quero ser aquele que venceu o diabo. Eu quero ser aquele que venceu a crise financeira. Eu quero ser aquele que venceu o problema familiar. Eu quero ser aquele que venceu a doença. Porque se você continuar sendo o primeiro, irmão, da primeira parte da tua vida, da tua caminhada, as coisas não vão mudar. Só que qual que é o problema, pastor? É que tem gente que não quer crescer. E o que me faz crescer não é estar na igreja. O que me faz crescer é tomar decisão na presença de Deus. Sabe o que Deus falava no meu coração, irmão? Que o Jó decidiu parar de sofrer. Ele tomou uma decisão. Aquilo que ele falou, Deus, eu falei do que não entendia, agora eu entendi. Deus, me ensina. Eu vou te perguntar. Pastor, qual que é a melhor maneira de aprender? É perguntando. Não é assim?
Quando você pergunta, você tem uma dúvida, você pergunta. Tem gente que tem que aprender a perguntar as coisas para Deus, irmão. Deus, o que eu estou fazendo está certo? Deus, a maneira que eu ajo dentro do meu casamento está certo? Deus, eu como filho estou certo? Deus, no meu trabalho eu estou certo? Irmão, toda vez que você perguntar uma coisa para Deus, Ele vai te responder. Porque Deus, Ele não é Deus que deixa a gente sem resposta. Mas qual que é o problema, pastor? É que a gente muitas vezes não pergunta. Você tem que perguntar. Você tem que falar, irmão. Fala com Deus, rasga o teu coração. Deus, me mostra isso. Deus me mostra onde eu estou errando. Deus me mostra. Irmão, você vai ser surpreendido quanto Deus vai te mostrar. Porque Deus quer o seu crescimento em extremo. Diga sorrindo por irmão do lado assim, ó. Deus quer que você vire de fase, irmão. Fala para ele sorrindo, irmão. Vocês estão muito bravos, acho que é o frio. Fala para ele sorrindo, irmão. Deus quer que você cresça. Quem que não quer que você cresça é o diabo, irmão. Agora Deus quer que você cresça. E olhe para mim, o crescimento não é só financeiro. Isso é consequência. Isso é o que Deus quer acrescentar. O que Deus quer acrescentar. Porque Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todo o restante será Deus quer acrescentar. Mas Deus quer mudar o teu estado. Deus quer fazer essa parte da tua vida ser melhor, irmão. Por isso que, olha só, para nós encerrar, ó, versículo 16. Pula lá para o 16. Depois que ele fala que Deus deu camelo, filho, filha, né? Olha, vamos ler o 15 só, que eu gostei do 15. Eu estou orando por isso aqui, irmão. Ó. E no mundo inteiro... Não, volta ali para a linguagem normal. Por favor, Vitor. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas. Mas engraçado, ele passou por uma lepra, né? Eu estava orando a Deus, estava dizendo, Deus, eu quero que meus filhos sejam tudo bonito. Promessa, tá aqui, ó. O Pedro Joaquim tem que ficar bonito, diga a glória a Deus. Eu quero que a minha filha, quando nascer, vai ficar bonita. Amém, irmão? E passou bonita é só uma beleza física? Não, irmão. Bonito muitas vezes é não ser judiado pela vida. Tem gente que até tem uma beleza física, mas tu olha pra pessoa, a pessoa é judiadinha, né? Quem conhece um judiadinho, levanta a mão. Diga pro irmão lá do sorriso assim, Deus me livre. É. Eu fiquei orando sobre isso, sabe? E aí olha que bonito que vai dizer, ó. E seu pai lhe deu herança entre os seus? Ter o que oferecer, né? Eu disse para Deus, Deus, eu quero ter o que oferecer para as pessoas que eu amo. Eu quero deixar herança, eu quero deixar legado. E olha que forte, irmão. Isso aqui é muito bonito, ó. E depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos dos seus até a quarta. E então morreu Jó, velho. Passou, mas não passou luta, passou. Mas não enfrentou problema, enfrentou. Mas olha que coisa bonita, irmão. Um homem que cresceu. Que quando morreu, morreu feliz. Viu o neto. Viu o bisneto. Até a quarta geração, não sei o que dá isso. Né? Tataraneto. Né? Ele viu. Irmão, eu também quero ver, irmão. Eu não quero deixar que os problemas resumam a minha vida. Não, eu quero ver a minha família crescer. Quero ficar um velhinho cheio da fé. Diga a glória a Deus. Cabelo branco não vai dar, pelo menos uma barba branca, né, irmão? Mas uma barba branca cheia de fé, diga a glória a Deus. Sabe, irmão, a gente tem que orar sobre isso. O que eu quero que você entenda? Que se a gente não mudar e não crescer, os problemas acabam com a gente, irmão. Sabe que uma coisa que Deus falou no meu coração muito forte essa madrugada? Os problemas não acabaram com Jó. A perda de alguém que ele amava, que eram os seus primeiros filhos, não acabaram com Jó. Problemas financeiros não acabaram com Jó. Problemas de saúde não acabaram com Jó. A própria frase da boca da esposa dele não acabou com Jó. Por que tu não amaldiçoa teu Deus e morre, homem? Muitas vezes a gente ouve coisas da boca de gente que a gente ama, irmão. Desculpa falar isso, mas eu preciso falar de pessoas que você decidiu viver a vida toda. Pastor, e aquilo que eu ouvi está me matando, aquilo que eu ouvi está acabando comigo. Irmão, cresça. Cresça, 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 cresça diante de Deus. Diga para Deus, Deus, eu quero crescer ao extremo. Eu quero crescer a ponto, Deus, de o Senhor poder virar o meu cativeiro. Eu quero ser abençoado verdadeiramente pelo Senhor. Você não vê falar que Deus abençoou Jó no primeiro estado. Você vê o diabo dizendo, o Senhor abençoa ele.
Mas no segundo estado a Bíblia diz, e assim abençoou o Senhor a Jó. Irmão, Deus quer te abençoar muito. Quem quer ser muito abençoado? Fala pro irmão do lado, só diz assim, ó, virar esse cativeiro, viu, irmão? Fala pro irmão que tem que crescer, irmão. Amém? Agora posso falar, você não vai ficar triste? Tem que tomar decisões com Deus, irmão. Tem que tomar decisão. Querido, nunca vai ser por força e por violência, sempre pelo Espírito. Mas tem coisa que o Espírito já falou, de repente com você, você não tomou a decisão. Tem gente que já deveria ter descido as águas, tem gente que já deveria ter perdoado, tem gente que já deveria, irmão, ter aceitado tomar uma atitude. É a decisão de mudança. Arrependimento é decisão de mudança de pensamentos e atitudes. Isso é arrependimento. Ontem eu conversava com o pastor Edmilson, nós tivemos aqui uma reunião de obreiros, foi muito forte, irmão. E aí ele me contando que o crescimento dele veio de um dia que ele teve que pedir perdão para muita gente. Que um pastor nosso disse assim para ele, ó, ou tu pede perdão e se arrepende, ou tu vai continuar sempre a mesma pessoa. Aí ele me contando, pastor, depois que eu fui lá pedir perdão, tive que pedir perdão para uma galera, falou ele. Pastor, a minha vida mudou. E sabe o que ele estava me contando? Achei engraçado que ele disse. Ela está gravando agora, vai contar para todo mundo. Né? Mas ele contou uma coisa que ele disse assim, sabe qual que era o meu problema, pastor? Eu e a minha boca grande. Aí ele tem até uma frase que eu gosto muito, que ele brinca assim, ele diz assim, ó, irmão, fica quietinho para Jesus te amar mais. Ele disse, pastor, desde esse dia que eu pedi perdão para todo mundo e comecei a cuidar da minha boca, Deus começou a abençoar. Ele diz assim, daí que surgiu a frase, fica quietinho para Jesus te amar mais. Dá um sorriso pro irmão do lado assim, ó, fica quietinho. Quem precisa controlar um pouquinho a boca? Seja verdadeiro. Pastor, mas o que eu falo, pastor, não é mentira, é verdade. Mas a Bíblia diz que quando você fala uma coisa e gera contenda, não é de Deus. Não é verdade? Então diga pro irmão lá, vamos aprender com o pastor Edmilson, meu irmão. Tem gente que tem que aprender com Jesus. Isso é crescimento. Muitas vezes controlar o que sai da sua própria boca. Eu achei muito forte isso, ele me contando o testemunho, né? Ele disse, pastor, eu tive que pedir perdão. E ele como homem de Deus, irmão. Ele disse, eu tive que pedir perdão e eu tive que aprender a controlar. Não falar tudo que eu pensava. E isso me fez crescer como homem de Deus, como marido, como pai, dentro da igreja. E eu fiquei olhando para ele e disse assim, Deus, que bonito isso. E tudo que Deus estava ministrando é crescimento, irmão. Quem entendeu, levanta a mão. Fala pro irmão sorrindo de novo assim, ó. Vamos ficar quietinho para Jesus nos amar mais. Vamos aplaudir o nome de Jesus.